Mais um devocional intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Que alegria te ter nesta manhã como companhia. Segunda-feira, pós-Páscoa, ontem nós celebramos essa festa tão linda, onde o Senhor se entrega como um cordeiro que foi morto e ressuscitou, nos dando vida. Ele venceu a morte e eu e você podemos celebrar porque Ele vive. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. A presença de Deus já está aqui e eu creio que ela está onde você está também. E que nesta manhã a graça e a misericórdia do Pai nos encontre. Pai, eu clamo a Ti que todo espírito de distração caia por terra em nome de Jesus. E todo o intento de Satanás, tudo aquilo que ele quer fazer para que nós não escutemos a Tua voz caia por terra no nome de Jesus. Que a Tua graça superabundante envolva cada pessoa que está ouvindo esse devocional nesta manhã e que ela possa ser encontrada por Ti, Pai. Nenhuma distração vai nos tirar do Teu propósito, Senhor. Nós precisamos de Ti, como nós somos felizes em saber que fazemos parte de um povo que tem um Deus vivo, o único Deus. Vamos lá, a gente ainda está aprendendo no Evangelho de João, né, gente? Hoje a gente vai entrar no capítulo 13. É tão linda essa parte, né? O título, se você quiser anotar aí, Jesus lava os pés dos discípulos. E você sabe que essa parte é tão grandinha, digamos assim, ela é mais extensa, então eu resolvi dividir em duas partes, para que nada se perca, para que a gente anote cada detalhe. Então você que pode, pegue sua caneta, seu caderninho e vamos lá anotar. Eu vou estar lendo a partir do versículo 1 de João 13 na NAA. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia com a toalha com que estava cingido. Ah, Jesus, glória a Deus. Numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que havia cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai compreender depois. Uau, até aqui. Ai, Espírito Santo querido, abre a nossa visão, nosso entendimento nesta manhã, Pai. Gente, a Páscoa estava chegando, ou seja, Jesus sabia que a sua hora de unir-se ao Pai era chegada. Ele sabia. Eu acho tão lindo que eu já comentei nos episódios anteriores, né? Que ele sabia de tudo isso e ele se preocupou em parar e estar com os amigos. Este que ele cita aqui nesses versículos, que ele amava e ele queria estar com os seus. E além desses, ele parou em Betânia para visitá-los, visitar Lázaro, para estar lá com eles, para ter relacionamento, para estar à mesa. E eu tenho certeza que nesta manhã o Senhor estendeu uma toalha na mesa. Ele sabia do que ia acontecer, mas ele primeiro quis sentar e ter relacionamento comigo e com você. E nesta manhã, sobre essa toalha, Ele está colocando o alimento necessário para que a gente possa prosseguir e vencer cada dia desta semana. Eu creio, tenho convicção que essa palavra vai servir de alimento, de fortalecimento para os teus dias durante essa semana. Ele andava com os seus discípulos há um bom tempo, ele os amava, gente, e o amou-os até o fim. Jesus sempre permanece nesse amor, ele não é alguém que oscila, ele é um amor que ama sempre, ele é para sempre. Não é um amor que ouvimos falar de qualquer jeito,
esse amor lhe custou a vida. E mais uma vez, João inicia falando sobre Jesus e a Páscoa, porque não tem como separar Jesus e a Páscoa. Ele sempre nos lembra que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, aquele que se entregou por mim e por você. No versículo 2, a gente vê que Satanás já havia dominado por completo o coração de Judas. Ele já tinha tentado, já tinha feito de tudo e Judas já estava pronto para traí-lo. Já estava tudo pronto. Jesus sabia que tinha vindo de Deus e que para ele voltaria. E que só estava cumprindo o que o Pai lhe ordenara. Prestem atenção nisso, eu tenho citado tanto isso, reafirmado isso, porque Jesus só fazia o que o Pai lhe ordenara. Que a nossa vida seja assim, que a gente faça o que o Pai nos ordena. Sabe por quê? Porque o que Deus entregou para mim, o que Deus entregou para você, as pessoas ao redor não estavam lá quando Ele entregou. Então não te preocupe com o que eles vão pensar. Sabe, tome uma posição. O que opinião periférica não vai mudar o que Deus te disse. A gente precisa ouvir conselho? Precisa. Mas uma coisa eu vou te dizer. Se Deus te disse, esquece os outros. Outro dia, o Senhor me deu uma direção para fazer algo e eu compartilhei com meu esposo. Eu disse, amor, eu estava indo ministrar num lugar e Deus me deu uma direção sobre aquele lugar, sobre aquelas mulheres que estariam lá. E eu quando vou ministrar sem o Dirceu, eu fico meio assim, porque, né, eu e ele junto é uma coisa e sozinha eu fico, ai Senhor, e Deus me deu uma direção e eu fui, amor, Deus me falou isso, mas eu tô orando, né, tô pensando. Aí ele foi usado por Deus e disse assim, amor, se Deus te disse, o que tu tá pensando? O que tu tá orando? Então eu quero dizer nesta manhã o que o meu marido me disse aquele dia. Ele foi um sacerdote real, sabe? Ele usou da autoridade dele e disse assim, se Deus te disse, pare de ouvir as outras vozes. Então agora eu tô te dizendo, se Deus te disse, pare de ouvir as outras vozes. Pare de ouvir as outras vozes. Se o Senhor falou, a palavra dele vai testificar, assim como aconteceu comigo. Então, voltando aqui, em seguida começa o que temos já ouvido tanto que ele fez. No ato de nos ensinar o que é sucesso no céu, né, gente? O que é ser líder. Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ali ele ensina quem é o verdadeiro líder. Essa cena, eu fico imaginando, é muito forte, gente. Se vocês for como eu e entrar em Nárnia, vocês já piram. Ele tira a sua vestimenta, inicia ali o servir, o verdadeiro servir. Ele começa lavando os pés dos seus discípulos. Estudiosos dizem que esse tipo de serviço era um trabalho do menor escravo da casa. Olha só o que o Senhor está nos dizendo. O líder não é aquele que se posiciona lá em cima. É aquele que serve em amor. A tua autoridade, líder, não está na tua... como é que a gente fala aquela palavra? Deixa eu lembrar. A tua autoridade não está no autoritarismo. A tua autoridade está em servir em amor. O líder, ele não precisa dizer que é um líder. Jesus aqui foi um líder lavando os pés. Olha isso, gente. Isso é sobrenatural. Se a gente for ver os outros evangelhos sobre essa passagem, a gente vai ver que os discípulos estavam ali discutindo sobre quem era o maior, quem era o melhor. E vocês imaginam, não, mera coincidência se acontece isso aqui nas igrejas. Imagina, né? Era pó, eles estavam numa sujeira toda e ninguém queria lavar o pé de ninguém. Então eles estavam discutindo ali, quem é o menor de nós aqui que vai fazer esse tipo de função hoje? E ao sentar à mesa, que era baixa, as mesas dele na época não era que nem a nossa, era mesa bem rasinha do chão, né, bem pertinho, ficando muito próximo os pés da pessoa que estava do lado. Então, tinha que lavar, por isso que eles tinham esse costume. Então, logo alguém que era visto como menor, pois pegaria essa tarefa, né? A pior tarefa de todas. Ia lavar o pé de todos, ia lavar todos os pés. Eu fico aqui imaginando a discussão desses discípulos. Eu não quis isso, não quis aquilo. Sabe aquele tipo de pessoa que diz assim, eu vou servir na igreja,
mas eu só vou servir se eu fizer tal coisa. Presta atenção. E de repente Jesus faz isso. Vocês conseguem ter uma ideia do que aconteceu, né, gente? Jesus inicia ali o que eles, né, os discípulos e todos da cultura da época sabiam que era o trabalho do menor escravo. Ele chegou perto de Pedro para lavar os seus pés e num pulo disse que jamais permitiria isso. Pedro disse, eu não, capaz que tu vai fazer isso, né? Então Jesus disse, se você não deixar que eu lave seus pés, não terá parte comigo. Pedro, num outro pulo, eu creio, já disse, opa! Quando sabemos quem somos, mais eu sirvo as pessoas. Minha identidade está firmada em Deus. Não nos deixa nos sentir menores. Vocês já viram aquela pessoa que você tenta ajudar e ela sempre se sente menor, e ela sempre se sente para baixo, ela se sente usada? Não é. Esse não é o verdadeiro servir. Ou aquela pessoa que serve, mas vive reclamando. Isso também não é o verdadeiro servir. Servir com excelência é em amor, como Jesus nos deixa esse exemplo aqui, ó, claro. É claro como a neve, gente. Não tem, eu não entendi. É claro como a neve. Servir é servir em amor. Tudo que a gente fazer como se fosse ao Senhor. Entendendo que é para o reino, que não é para uma pessoa. Não se trata de inclinar ou descer de nível nenhum, mas trata-se do nosso coração, do meu e do teu, estar inclinado para o Senhor. Jesus aqui ensina a Pedro como ser líder, porque Jesus já reconhece que Pedro é um líder há muito tempo. Só que Jesus disse que não tinha chegado a hora dele, porque ele não tinha dobrado o coração diante de Deus. Não é que ele não era capaz, o Senhor já tinha capacitado ele, mas ele precisava inclinar o coração dele. Ele sabia, Jesus sabia com clareza quem era Pedro, e Jesus sabe quem é você e quem eu sou. Mas de repente nesta manhã ele nos diz, eu preciso te lavar os teus pés, para que você tenha parte comigo. E você, como Pedro, que nós vamos ver amanhã, vai dizer, Senhor, lava o meu corpo todo. E o Senhor vai dizer que não é necessário, porque você já tomou um banho. Você só precisa de manutenção. Lavar os teus pés todos os dias. Deixe que Jesus lave os teus pés todos os dias. Chegue até Ele, confesse seus pecados, diga quem você é. Realmente fale de suas misérias, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Deixe que a manutenção do céu seja diária na tua vida. Entenda, servindo a igreja e não esperando nada em troca. A gente precisa de líderes assim, que servem a igreja de todo o coração. Deixando Jesus primeiro quebrar, inclinar o nosso coração, o coração dos líderes para o Senhor, para que sim, depois sejamos líderes. De repente você está, minha hora, Deus já me disse. Examina o teu coração neste momento. Quem sabe tem coisas que você não tem deixado Deus fazer manutenção, não tem deixado Jesus lavar os teus pés. Então você não vai prosseguir, porque ainda tem sujeira. E o Senhor não vai permitir, porque você, além de se machucar, vai poder machucar outras pessoas. Então Deus não vai permitir. Permita-se nesta manhã ser limpo por Jesus. Não caminhe mais nenhum passo sem antes ir para a manutenção do céu. Um líder no reino de Deus é aquele que serve como Jesus fez. Independente de onde você está, na faculdade, no trabalho, na igreja, você é líder, você primeiro serve. A bacia do serviço precisa estar nas mãos do líder. Não aqueles assim, me sigam, me reverenciem. Eu sou o líder. Aquele líder que precisa dizer muito que é líder, gente, ele já não é mais líder. A liderança, o pastoreio, ou a liderança numa empresa, ela é nata, ela flui naturalmente. Você não precisa impor. Quando você olha para trás, as pessoas estão te seguindo. Então não te preocupe com nada, porque não me deram uma tal oportunidade, porque ninguém me chama, porque isso, porque aquilo. Não, é no tempo do Senhor. E se de repente não aconteceu, é porque o seu coração ainda precisa ser inclinado em algumas áreas, e você precisa deixar, nesta manhã, que o Senhor lave seus pés e você seja limpo por completo. E finalizando o dia de hoje, Jesus diz a Pedro, agora você não está entendendo, mas em breve os seus olhos abrirão e você entenderá tudo.
De repente eu e você não estamos entendendo algumas coisas, mas em breve, quando nós deixarmos Ele lavar os nossos pés e nos ensinar como ser um verdadeiro líder, servindo a igreja em amor, os nossos olhos serão abertos. Que o Pai nos leve para esse lugar de entendimento do verdadeiro serviço no reino. Amém? Deus te abençoe e amanhã a gente continua.